Olá, pessoal. Essa é uma aula rápida na qual nós vamos trabalhar a relação entre a posição do elemento na tabela periódica e a sua distribuição eletrônica, algo que ajuda muito a compreender esse capítulo. Primeiro, vamos começar com os elementos representativos. O que são os elementos representativos? São as antigas famílias A. Hoje a IUPAC não recomenda mais o uso das letras A e B associada a números arábicos ou romanos. No entanto, no nosso ensino médio, é muito comum o uso ainda dessas letras. O que é um elemento representativo? É quando o seu subnível mais energético é S ou P. O que é subnível mais energético? É onde termina a distribuição eletrônica, onde você coloca os últimos elétrons. Nas minhas aulas, nos meus materiais, eu costumo abreviar para não ter que ficar escrevendo subnível mais energético, eu coloco SME. E aí, como é que você acha o período? O período corresponde ao número de camadas, basta contar as camadas. E o grupo, ou família, basta você somar os elétrons da camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada, e eu abrevio camada de valência para CV. Então, esse é o primeiro exemplo. Esse elemento aí, x36. Aonde está esse x na tabela periódica? Então, primeiro eu fiz a distribuição eletrônica. Note que a distribuição terminou em P. Então, o subnível mais energético é o 4P. Então, é um elemento de família A. Para achar o período, soma as camadas. 1, 2, 3, 4. E para achar a família, basta somar o número de elétrons na camada de valência, que eu destaquei em azul. Camada de valência é a última camada. Então, 6 mais 2, 8 elétrons na camada de valência. Então, ele está na 8A, na nova nomenclatura 18, no quarto período. Que elemento é esse? O criptônio. Mais um exemplo de elemento representativo. Agora um elemento desconhecido com o número atômico 11. Aí a distribuição eletrônica terminou em S. Terminou em S ou em P, é família A. Qual é o seu período? Basta contar o número de camadas. 1, 2, 3. E qual é o seu grupo? Basta somar os elétrons da camada de valência. Então, 3 camadas, terceiro período. Um elétron na camada de valência, 1A, grupo 1. Quem é esse elemento? É o sódio. Certo? Então, para elementos representativos, que o subnível mais energético é S ou P, para achar o período, basta somar o número de camadas. E para achar a família, é só somar o número de elétrons na camada de valência. Agora, os elementos de transição externa. O que é um elemento de transição externa? É quando o subnível mais energético for D. São as antigas famílias B. Como você encontra o período? A regra é a mesma. Número de camadas. Agora, e o grupo ou família? Aí há uma mudança. Você tem que somar os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. Então, nesse exemplo, Q43. Aí a distribuição eletrônica do Q43. O subnível mais energético está aparecendo em verde, onde terminou a distribuição eletrônica. E a camada de valência em azul. Então, período. Basta somar as camadas. 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Então, ele está no quinto período. De qual família? Agora você vai somar os elétrons. O subnível mais energético com os elétrons da camada de valência. Então, 5 mais 2, 7. Então, 7B, ou na nova nomenclatura, grupo 7, que é o elemento tecnécio. Certo? Mais um exemplo de transição externa. Esse elemento aí, T23. Fiz a distribuição eletrônica e a distribuição terminou em D. Então, o subnível mais energético tem 3 elétrons e a camada de valência tem 2 elétrons. Ele está em qual período da tabela? Uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Quarto período. E qual grupo? Soma os elétrons da camada de valência
com os elétrons do subnível mais energético. Então, 3 mais 2, 5. Grupo 5, a nova denominação, ou 5B. Então, resumindo, família A, elemento representativo, o subnível mais energético é S ou P. Como é que acha o período? Número de camadas. Como é que acha a família? Soma o número de elétrons da camada de valência. Ok? Elemento de transição externo, subnível mais energético, é D. Como que você acha o período? Número de camadas. Como que você acha a família? Soma os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. E por último, os elementos de transição interna, que é quando o subnível mais energético termina em F. Esses elementos, eles pertencem à família 3B, ou grupo 3. Eles são pouco trabalhados no ensino médio, porque eles têm distribuição eletrônicas com muitas anomalias, de difícil previsão. Então aqui, basta você saber o seguinte: terminou em 4F, você tem um lantanídeo, que começa aqui no lantânio e termina no lutécio. São 15 lantanídeos. Todo lantanídeo está no sexto período. Então, se a distribuição eletrônica terminar em 4F, você tem um lantanídeo e ele está no sexto período. Como exemplo, o sério. Olha aí o subnível mais energético dele. 4F2. Terminou em 4F, lantanídeo, sexto período. Se terminar em 5F, você tem um actinídeo, que começa aqui no actínio e vai até o laurêncio. Como exemplo, americium. Olha o subnível mais energético dele, 5F7. Todo lantanídeo pertence ao sexto período, todo actinídeo ao sétimo período. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. A boa contribuição quando você associa bem essa aula, só de você olhar na tabela periódica, você vai ganhar tempo. Olhando o elemento na tabela, você já sabe o número de camadas, qual é o subnível mais energético, quantos elétrons tem na camada de valência, e você não precisa então pegar uma caneta e fazer a distribuição eletrônica. Claro que necessita um pouco de treino, mas quando o aluno aprende isso, ele ganha tempo. E o tempo é algo importante nas atuais provas, principalmente numa prova longa como a do Enem. Tudo bem? Abraço a todos, até a nossa próxima aula.